Olá pessoal, vamos agora partir da história da inteligência artificial. É interessante por um estudo histórico em si, que um dos objetivos é saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, e outra que a gente vai passando por alguns pontos que a gente vê onde que tinha muito entusiasmo da IA, onde que quebrou a cara, como que foi contornado os problemas históricos da IA, alguns exemplos que são inclusive engraçados, de falha, situação atual, exemplos de tendências para o futuro. Eu acho uma parte bem legalzinha, ainda não é toda, não entramos na parte teórica em si da IA, mas é uma parte interessante da inteligência artificial, que é a sua história. Tá? A gente começa lá em 1943, que vamos dizer assim, um dos primeiros acontecimentos aí da IA, que é o surgimento do neurônio artificial, é o modelo de McCulloch and Pitts, que inclusive nós vamos aprender dele na disciplina, que ele é a base das redes neurais mais complexas que nós temos hoje em dia. Tá? Então, o aprendizado lá era feito com um único neurônio somente. Depois de 1950, lembra do teste de Turing que eu falei lá no primeiro vídeo? Então, surgiu em 1950 e nessa data também nesse ano, né, também surgiu a primeira máquina para jogar xadrez, né? Na verdade, a máquina em si não existia, tá? A máquina para jogar xadrez, que foi feito um artigo teórico sobre como programar uma máquina para jogar xadrez, mas enfim, fica registrado como a máquina para jogar xadrez. Tá? Em 1951, aquele modelo do McCulloch Pitts, foi feita uma máquina, tá? Específica para aquele modelo, que ela é chamada de SNARK, tá? Em 1956, aí sim surgiu o termo inteligência artificial proposto, né, pelo John McCarthy, que era um pesquisador de Stanford. Tá? Então, essa primeira parte aqui com essas datas, vamos dizer assim, são os primórdios da IA, desde de fato, né, onde foi dado start na IA com o modelo de neurônio artificial, até o surgimento do termo inteligência artificial. Tá? E aí, obviamente, que a partir do momento que surgiu o termo, esta galerinha para trás aí foi, vamos dizer assim, enquadrada na área de inteligência artificial. Em 1957, já numa segunda era, ou como chamado uma era de entusiasmo e grandes expectativas, né? Já que aqui foi a gestação, começaram a propor algumas coisas, né? E aí foram surgindo algumas coisas, tá? Que, vamos assim dizer, que foram dando um fôlego, um entusiasmo, causando uma sensação, pô, já vamos conseguir resolver todos os problemas do mundo, a gente vai fazer humanoides, a gente vai avançar muito rápido nessa área por conta das coisas que foram surgindo ao longo do tempo. Tá? Em 1957 surgiu o GPS, que vem de General Problem Solver, ou solucionador de problemas gerais. Tá? Com esse GPS era possível provar alguns teoremas matemáticos, resolver problemas geométricos, tá? Só que ele falhava algumas situações, tá? Principalmente se o espaço de hipótese que ele tinha que analisar era meio grande, tá? Então não conseguia resolver, mas alguns problemas, tá? Ele conseguia resolver, de qualquer forma era o primeiro, né? Já deu, pô, a gente conseguindo fazer até provar teorema matemático aqui com esse cara, deu um gásinho bom, tá? Em 1958 surgiu uma linguagem que é chamada de Lisp, Lisp Processing Language, tá? Que é uma área muito ligada a IA, tanto ao Lisp quanto ao Prolog, tá? São, vamos dizer assim, linguagens de programação diretamente, não posso dizer diretamente, mas muito ligada à área de inteligência artificial, muito por conta do processo de inferência lógica que essas linguagens são capazes de fazer, tá? Essa linguagem Lisp foi usada, inclusive, por muito tempo, tá? Eu coloquei um exemplinho, fechei o exemplinho, mas vamos procurar aqui. Coloquei um exemplinho aqui para vocês verem. Opa, Lisp, não, né? Lisp. Eu não acho ela muito atrativa, não, né? Mas, enfim, pode ser por falta de conhecimento, tá? Aqui tem um exemplinho da sintaxe do Lisp, tá? Ver se ele melhora a resolução dessa imagem aqui para mim. Não, melhorou. Vamos abrir outra aqui que tem exemplo do Lisp. Já está, acho que está usando um VS Code da vida, talvez. Tá? E aqui tem mais ou menos o jeitinho da linguagem Lisp. Tá? Percebe que uma série de parênteses, expressões dentro de parênteses, etc. É o estilão dessa programação. Tá? Bom,
Então temos o Lisp, tivemos em 1958 o Perceptron, tá? O primeiro algoritmo de aprendizado de máquina baseado no único neurônio, tá? Aí assim, o aprendizado de máquina baseado naquele modelo matemático lá do McPullen-Pitts, foi chamado de Perceptron. Tá? Em 1958, o primeiro algoritmo que aprendia a jogar. Nesse caso aqui, era o jogo de damas. Tá? Basicamente, né, ia se fazendo iterações. A princípio, o algoritmo não aprendia a jogar nada. E aí ele ia analisando, conforme ele perdia, né, ele ia analisando movimentos que levaram à derrota, ou ia fazendo, ia evitando aquele tipo de movimento, e com isso ele ia aprendendo a jogar. Tá? Isso em 1958. E aqui nós temos o modelo, vamos dizer, uma ilustração do Perceptron. Tá? A gente vai ver quando a gente está fazendo aprendizado de máquina, a gente consegue modelar o nosso conjunto de dados como se fosse um vetorzinho numérico. Né? E a partir desse vetor, né, a gente consegue, de acordo com os valores da dimensão desse vetor, a gente vai conseguir plotar esses dados no espaço e ver um algoritmo de aprendizado de máquina vai tentar discriminar esses dados aqui. No caso de um aprendizado supervisionado, né, que eu tenho os rótulos do exemplo, por exemplo, esses caras aqui são os mal pagadores, esses caras aqui são os bons pagadores. O modelo vai tentar descobrir uma função capaz de separar os bons pagadores dos maus pagadores. Ainda dentro dessa área aqui, do entusiasmo e grandes expectativas, em 1959 foi proposto, né, surgiu o termo Machine Learning, proposto pelo Arthur Samuel. Então, perceba que apesar do Perceptron ser o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina, não tinha esse nome de aprendizado de máquina em si. Tá? E aí, em 1964, aqui é um chatbot muito famoso, já que foi o primeiro chatbot, ele inclusive conseguia enganar algumas pessoas, que é o Eliza. Tá? Então, aqui como esse Eliza, aí ele conseguiu enganar algumas pessoas, né? O objetivo dele era simular um psicanalista, deu um grande, vamos dizer assim, boom dentro da área de inteligência artificial. Foi que surgiram, né, os chatbots. O problema que a gente vai ver mais a seguir com mais detalhes é que não era muito difícil perceber ou de enganar o Eliza. Tá? Em 1966 surgiu o primeiro humanoide, tá? Não tinha bracinho, nada, mas um robô conseguia se movimentar, fazer reconhecer algumas coisas, objetos, tá? E conseguia, vamos dizer assim, algum tipo de interação via fala, via linguagem natural. O Shakin, tá? Então surgiu em 1966 também, já conseguimos desenvolver algo próximo do humanoide, que se move, que reconhece. Ele conseguia acender, apagar luz, abrir e fechar porta, mover objetos de lugares. Então já deu um grande avanço aí na área. Né? Aqui temos o exemplo do Eliza. Né? Vamos ampliar aqui para a gente ver um pouquinho mais. Tá? Então, please tell me what been bothering you. A Eliza começa, né? Por favor, me conte o que está te incomodando. Aí fala, tudo, tá? Diga-me um pouco mais sobre isso. Tudo me incomoda ultimamente, tá? Essa conversa sobre isso incomoda você? Não, estranhamente não. Por que não? Não, simplesmente não. Não estou entendendo, não tenho certeza se estou te entendendo completamente, tá? Não me incomoda falar sobre isso. E aí ele vai, né, tentando interagir. Perceba que ela sempre vai fazendo algumas perguntas com base no que o usuário respondeu. Bem não digo que o psicanalista faz isso, né, mas algumas iterações do psicanalista são mais ou menos nesse sentido. Tá? Bom, dado isso, né, que a gente teve muitas coisas interessantes aqui, aprendizado de máquina, tivemos uma linguagem de inferência lógica, tivemos o GPS, tivemos o programa que aprendia a jogar dama, galera, né, se entusiasmou, falou, tivemos o primeiro humanoide, chatbot, consegui enganar algumas pessoas, né, falou, não, a gente em 10 anos aí, nos próximos anos aí, já vamos ter o humanoide de fato com o ser humano, capaz de aprender tudo, enfim, né, criaram muitas expectativas
conforme foi avançando essa área. Porém, né, aí entramos num período que é chamado de uma dose de realidade. Por quê? Algumas das previsões não se concretizavam, tá? E métodos, né, de acordo com o poder computacional que tinham na época, né, até para a gente ver o exemplo do GPS, que não conseguia resolver problemas muito complexos, o aprendizado de máquina demanda uma grande quantidade de dados, também você não conseguia processar tantos dados assim como você consegue processar hoje em dia. Detectaram também um problemazinho do aprendizado. Então, com isso foi, vamos dizer assim, jogado um balde de geografia dentro da inteligência artificial, né? Então, nós temos dois exemplos aqui clássicos desse período, que é problema com processamento de linguagem natural, tá? Que perceba que nessa época também, eu não coloquei, mas tinha surgido tradutores, a gente viu que o Shaq conseguia interpretar a linguagem natural, só que aí foram ver que não generalizava muito bem, tinham vários problemas dentro do processamento de linguagem natural, inclusive um de tradução automática, que eu vou mostrar aqui para vocês, que também é um exemplo clássico. O Perceptron descobriu que ele só conseguia separar problemas, né, em determinadas categorias, seriam os problemas linearmente separáveis, né, que eu consigo ter um hiperplano, uma linha, um hiperplano, uma reta, um hiperplano, né, que separam as duas classes. Se eu já tivesse, por exemplo, xzinho, bolinha e mais xzinho aqui do outro lado, ele já ia falhar. Tá? O próprio XOR, se a gente for ver a função XOR, né, que eu tenho AND, aqui eu tenho false, false e true, né? True, true, false e false. Eu não consigo ter uma linha que aprende o XOR. O AND eu consigo, o OR eu consigo, mas o XOR eu não consigo. Tá? Então é um problema clássico do XOR. Também veremos isso mais à frente. Ele falou, bicho, a gente não consegue nem aprender um XOR, né? Que é uma função relativamente simples, né? Você não funciona muito, não vai generalizar muito bem, não vai funcionar para todos os problemas, são problemas muito específicos que isso vai funcionar. Então isso causou um certo problema, tá? Então aqui eu coloco o exemplinho do XOR para vocês verem, deixa eu ampliar aqui a minha tela. Opa. E tá, aí, tá? Por exemplo, no XOR, né? Se é falso e falso, é falso. Eu inverti o XOR, tá? Se é falso e falso, ele é falso. Se é true e true, ele é falso. E se é falso e true, é true. Se é true e falso, cadê? True e falso, é true também, né? O exclusive OR tem que ser o OR, mas né, como é exclusivo, um obrigatoriamente tem que ser verdadeiro ou tem que ser falso. E perceba que eu não consigo fazer aqui qualquer tipo de reta, enfim, que vai conseguir separar os true do false, aqui por exemplo. Então já não conseguia aprender esse problema. E aí um problema de tradução clássico, né, de falha de tradução que acontecia na época, que eles pegavam uma frase, tá, em inglês, traduzia do russo, e depois do russo para o inglês. Então, se você pegar essa, the spirit is willing, o espírito é vencedor, é bravo, mas a carne é fraca, tá? But the flesh is weak. Aí você pegasse e traduzisse para o russo, não adianta eu colocar a tradução em russo, que eu não vou entender bulhufas, e pegasse do russo e traduzisse para o inglês, tá? O resultado da tradução é, a vodka é boa, mas a carne está torrada, tá? Então, o espírito é forte, mas a carne é fraca, vira, né, nesse processo de tradução, a vodka é boa, mas a carne está torrada. Então, era um problema de tradução, que aí também detectaram esse tipo de problema e deu uma desanimada no pessoal da época, tá? E aqui também tem um exemplo do Eliza, né, que era facilmente, eu conseguia assim, enganar o Eliza, né? Porque se eu começasse a responder certinho as perguntas do Eliza, ele fazia uma pergunta em cima da minha resposta e conseguia me enganar. Mas, por exemplo, aqui, I'm Eliza, estou muito feliz de conhecer você, Eliza. Aí a Eliza pergunta, né? Como eu posso te ajudar? Ela fala, apenas continue falando o tempo que você puder. Aqui, ok, I will as long as you. Ok, eu vou tão longe quanto você. Aí já ficou... ou tanto tempo quanto você, né? Aí já ficou meio estranho, né? Você deseja ir tanto tempo quanto eu? Aí a Liza responde, ok, I will já ficou tudo embananado, né? As long as you, tá? Perceba que, eu esqueci de mencionar, mas essa Liza era um outro chatbot, tá? Aqui também tentava fazer algumas perguntas meio parecidas com a Eliza. E aí perceba que o negócio descambou aqui para baixo, tá? Então... um humano que imitasse o Eliza ou tentasse imitar o Eliza, inclusive, tá? Iria quebrar os chatbots da época.
Bom, depois desse período, tá, de congelamento da área, de frustrações, tá, deu uma retomada aí com o uso de sistemas especialistas, alguns avanços dentro do processamento de linguagem natural, métodos para representar conhecimento e com isso, né, fazer alguns processos de inferência e suportar alguns tipos de aprendizado, sistemas de suporte à tomada de decisão, raciocínio baseado em casos e um retorno das redes neurais, tá? Que conseguiram resolver o problema do percepto, que não conseguia, por exemplo, aprender o Shor, né? Falar, agora a gente consegue aprender, a gente consegue aprender uma série de outras, resolver uma série de outros problemas com redes neurais, tá? E um pouquinho mais para frente também foram surgindo outras arquiteturas com redes neurais, tá? Bom, dentro dessa era dos sistemas especialistas, né, e baseados em conhecimento, começamos com 3 sistemas clássicos aqui que foram propostos em 65, o Dendrol, tá? Utilizado para inferir estrutura de moléculas orgânicas, tá? A partir de suas fórmulas químicas, foi considerado o primeiro sistema especialista. Em 1970, o MICIN, né, que eu já tinha até mostrado como exemplo no vídeo anterior para vocês, que é um sistema por meio de regras, tá, fornecidas por especialistas médicos para diagnosticar e prescrever tratamentos para meningite espinhal e infecções bacterianas. Né, está falando lá do E. coli, né, que é um tipo de bactéria, possuía 600 regras. E o Prospector, tá? Que era da geologia, que, dado algumas informações, o objetivo dele era determinar a localização e o tipo provável do depósito de minério, tá? Com base em algumas informações ali geológicas, e era composto por mais ou menos 1000 regras, ok? Bom, a partir de 1980 para os dias atuais, tá? Nós temos aí o surgimento, né, o emprego um pouco mais maciço do aprendizado de máquina, novas arquiteturas de redes neurais, extração com conhecimento com base de dados, né, ciência de dados, ou Big Data, ou mineração de dados, enfim, surgimento da navegação humana, avanço na robótica, avanço no processamento de linguagem natural, né, tanto é que hoje quase que perfeitamente os nossos assistentes, né, no celular, enfim, caseiros, né, que temos em casa, conseguem reconhecer muito bem a nossa voz. O tradutor hoje em dia já é muito melhor do que era antes, tá? Então, nós tivemos grandes avanços nessa área. Só para listar alguns, né, pontos interessantes. Em 1994, no Brasil, né, tivemos nosso primeiro simpósio de inteligência artificial. Em 1986, né, apresentaram o Backpropagation, tá? Que é um algoritmo para você treinar, tá? Múltiplas camadas de perceptron, que a gente tinha um perceptron simples, não conseguia resolver. Agora eu consigo colocar várias camadas de neurônios, tá? No meu problema de aprendizado. A gente vai ver qual que é o efeito disso na aula mais específica e conseguir realizar o aprendizado considerando essas múltiplas camadas. Em 1997, tivemos um feito bastante interessante também. Tivemos o computador Deep Blue da IBM, conseguiu vencer uma partida de xadrez contra o Garry Kasparov, que é uma lenda do xadrez, tá? O melhor jogador da época. Em 2012, lançado o Roomba, que era um robô de limpeza autônomo e que ajudou a popularizar os robôs de limpeza. Em 2005, tá? Um carro autônomo que foi o Stanley, ele venceu o DARPA Challenge, tá? Que é um desafio que você, lá dos Estados Unidos, tá? Que você solta o carro lá e ele tem que percorrer sozinho, tá? Uma determinada quilometragem, tá? Chega a partir de um ponto de origem até o destino. E ele conseguiu fazer tudo certinho, que era um percurso de 212 quilômetros de maneira autônoma. Em 2005, nós temos a Boston Dynamics, que é aquela que faz os robozinhos que me dão um certo medo, tá? Apresentou o Big Dog, que era um robô que já conseguia lá fazer um robô mais parecido com movimentos de um animal mesmo, assim, tá? Movimentos naturais, e inclusive capaz de se movimentar em terrenos não necessariamente retinhos, mas terrenos íngremes, acidentados. Enfim, tá? Em 2011, nós tivemos o Watson, tá? Que venceu um desafio popular de perguntas e respostas, que é o Jeopardy, tá? E ganhou um prêmio de $1 milhão. Em 2011 tivemos a Siri, também da Apple, que é um assistente muito famoso hoje em dia, tá? Em 2014 tivemos um chatbot Eugene, tá? Que conseguiu passar no teste de Turing.
2016 também tivemos um chatbot, mas mais polêmico, que era o Tai da Chatbot. Tá aqui, qual que foi a ideia? Falar, vamos deixar o chatbot aprender aí com usuários das redes sociais, e aí acabou que os usuários começaram a ensinar ele coisas erradas, e aí ele ficou racista, xenofóbico, enfim, né, não deu muito certo a ideia. Em 2017 tivemos o AlphaGo do Google, que venceu campeão no jogo Go, que é um jogo de tabuleiro, tá? Um espaço de hipótese um tanto quanto grande, né? E aqui eu coloquei alguns exemplinhos, né, desses avanços, outras arquiteturas de rede, que a gente consegue. Aí peguei um exemplo aqui de classificação do projeto que eu trabalho, que a gente tinha que reconhecer se tinha um predador, por exemplo, uma onça na imagem. A gente consegue fazer isso com arquiteturas, aí, por exemplo, as redes neurais convolucionais. Dado um texto escrito em linguagem natural, eu inclusive extraí quais são os aspectos, por exemplo, bateria é um aspecto, tá? Capa é um aspecto, resolução é um aspecto, são características no celular, e saber se aquilo que a pessoa está falando da característica é bom ou é ruim, tá? Tradução automática, a gente já viu que já melhorou muito ao longo dos anos. Questão dos chatbots também, tá? Aqui eu peguei um exemplo do chatbot que eu monto na aula de inteligência artificial, com um chatbot para vender celular. Ele vai reconhecendo, quero comprar o celular, legal, vou te ajudar. Deixa eu ampliar aqui, fica melhor. Legal, vou te ajudar. Posso te fazer algumas perguntas? Ok. Ele reconheceu que o cara teve intenção de sim, eu quero ajuda. Você tem preferência por alguma marca de celular? Moto, ele já reconheceu que a marca é Motorola. Você tem um valor máximo até R$2.000. Então ele reconheceu que sim, tem um valor máximo. E qual que é o valor que a pessoa digitou? E aí ele responde, fala, tem um celular aqui de R$2.000, posso te ajudar no carrinho. Então assim, já temos avanço, inclusive, para fazer chatbots caseiros. Enfim, nós mesmos fazemos os nossos chatbots. Que avançaram muito ao longo dos últimos anos, tá? E aqui tem, vamos dizer assim, o futuro, que é o que já está sendo empregado, vamos dizer assim, mas que ainda tem muito a evoluir pela frente, tá? Nós temos aí, recentemente surgiu o BERT, tá? Que é um algoritmo de processamento de linguagem natural do Google, que aumentou muito a performance de classificação em várias tarefas que envolve aí a interpretação de textos ou processamento de textos, tá? E aí isso pode ser utilizado nas mais diversas tarefas de processamento de linguagem natural, classificação de textos, resultado de busca, inclusive para interpretar melhor aquilo que você está digitando na sua busca, consequentemente nos chatbots também. Cada vez mais o aprimoramento e inserção dos veículos autônomos na sociedade. Cada vez mais estão surgindo técnicas para gerar conteúdo automaticamente, né? Então, para gerar vídeo, para gerar imagem. Inclusive, se vocês procurarem, tá, um algoritmo da GPT, ela é capaz de você, eu quero um Pikachu tocando saxofone, tá? O algoritmo consegue gerar uma imagem de um Pikachu tocando saxofone. Tá? É algo impressionante do que a gente tem avançado na questão do conteúdo, tá? E é cada vez mais presente na medicina, com monitoramento, sistema de apoio à decisão, desenvolvimento de novos medicamentos, aprimoramento e uso cada vez maior dos assistentes pessoais. A gente já tem isso muito presente no dia atual. E ciência de dados e robótica cada vez mais presentes no dia também. Tá? Aqui eu peguei algumas notícias aqui que eu tinha achado interessante, né? Por exemplo, a IA, né? o Artificial Intelligence, muda a maneira como o cientista entende o cérebro humano. Inteligência artificial descobre um antibiótico que mata superbactérias. Duplex IA do Google faz ligações por você. Carro autônomo faz manobras em alta velocidade com precisão, tá? Inclusive nessa questão de ligação, a tecnologia reserva restaurantes através do Google Assistant, simula a voz humana, uma precisão incrível, tá? Mas porém, nessa época que eu coloquei a notícia, só tinha o limite ser utilizado aí nos Estados Unidos, tá? Geração de conteúdo, a Deep Learning for Content Creation Tutorial, consegue fazer uma bailarina girar. O cara que fez um desenho, né, bem meia boca, ele já pegou esse desenho, já transformou aqui num desenho muito mais real. Coloquei um tutorial aqui do TensorFlow, se vocês podem procurar por Text Generation with RNN, né, com rede neural recorrente. E tem lá para você rodar esse exemplo aqui de geração de texto, então é algo bem interessante para se trabalhar.
E aqui no final, pessoal, eu deixo como padrão, tá, alguns vídeos, materiais complementares que eu acho interessante para complementar o conhecimento, para você ver algumas coisinhas também que não foram mostradas na aula. E eu acho que vale a pena, quem tiver o tempinho aí, dê uma olhada, ok? Aqui tem todo o meu material complementar. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.